Oi amigos, continuamos então nossa série sobre racismo. No último vídeo eu falei sobre as leis e as regras que são constituídas no nosso superego, na nossa consciência moral, no nosso neocórtex, que vai ser o juiz que vai determinar como que eu olho para algo, como que eu observo algo. Eu dei o exemplo da cobra, o exemplo do pitbull, que são imagens que daí são colocadas dentro de nós e nós adaptamos aquilo como algo negativo. A cobra mata, a cobra faz isso, o pitbull é mau. A gente vê nas notícias, a gente vê. Então isso vai ser absorvido dentro de nós e que vai influenciar o nosso sistema de discriminação, que é simplesmente o sistema natural de alerta de perigo que diz pra gente: você foge ou você enfrenta aquilo. É o sistema natural. Então essas leis de superego, consciência moral, vai dizer para nós como que a gente olha sobre aquilo, juntamente com o nosso sistema límbico, nosso sistema emocional, que faz associação com as nossas vivências e experiências. Então essas duas coisas vão estar associadas em como nós absorvemos algo e como nós vamos olhar para algo. Se eu vou olhar para o negro de forma pejorativa, negativa, se eu vou olhar para o judeu, se eu vou olhar para o intelectual, se eu vou olhar para o surfista, se eu vou olhar para o cara que mora na favela, enfim. Isso vai determinar. Então a emoção, a parte do sistema límbico, que são as minhas vivências, as minhas experiências com relação àquilo, e a consciência moral, onde tem as leis e as regras estabelecidas, que vai determinar como eu verei algo. Por exemplo, meu pai morreu há 5 anos atrás e ele era um negro. Mas eu não lembro e nunca ouvi o meu pai falando algo sobre racismo. Nunca vi ele reclamando de algo por ser negro. Nunca vi nada disso. Então, eu não tenho muito essa questão sobre isso. Eu não tenho um olhar vitimizado sobre o negro. Eu não tenho um olhar diferenciado sobre o branco ou sobre o negro. Eu não fui influenciado nesta questão. Mas se alguém é negro, nasceu numa família que está o tempo todo falando disso, falando da sua posição de vítima e lutando contra isso, obviamente que o seu olhar, o olhar dessa criança, vai ser moldado a isso. E essa própria pessoa negra, ela pode ter um olhar preconceituoso e racista com relação ao branco. Ela já pode olhar para o branco com um olhar de defesa. Assim como eu olho o pitbull com um olhar já mais negativo e pejorativo. Ele vai me matar, ele vai me morder. Mais ou menos assim. O negro pode já olhar para o branco com uma forma defensiva muito mais aflorada. Ou seja, isso é um tipo de racismo, porque está havendo muita diferença ali. Está saindo do campo da discriminação e está indo para o campo do superego, dos conceitos da lei e da regra, juntamente com as vivências do seu sistema límbico. Então o negro ele também é, nesse termo, um tipo de racista. E assim como qualquer situação, isso pode ocorrer. Bom, e o que cabe então é a gente mudar as leis, mudar as regras. Falando da herança racista no inconsciente coletivo social, nós temos um inconsciente coletivo, onde nós absorvemos essas visões também. Não só na interação familiar, mas como a interação social. Pelo fato do sistema de discriminação ser algo natural no cérebro humano, o racismo sempre existiu na sociedade humana, pois sempre houve uma desregulação desse sistema motivado por crenças de domínio, tal como o domínio territorial. A escravidão sempre ocorreu, escravos sempre foram a mão de obra necessária para a constituição de um império, seja branca ou negra. E isto se vê até mesmo nos tempos bíblicos, essa questão dos servos, dos escravos.
E houve tempos que os negros escravizaram os brancos. Há períodos na história em que os escravos também foram brancos, não só negros. Entretanto, na época moderna das conquistas continentais e explorações europeias, as ideias racistas se expandiram, sobretudo com estudos científicos como o do médico Robert Knox, de Edimburgo, 1791-1862, em 1820. Observando esqueletos, cadáveres e crânios, afirmou que os não-europeus tinham crânios menores, sendo, portanto, inferiores. Pois seus cérebros eram menores do que os dos europeus. Suas afirmações podem ser observadas no seu livro As Raças Humanas, de 1840. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer não. Essa é uma citação que está no site professor lfg.jusbrasil.com.br, que é uma citação do livro As Raças Humanas. De forma geral, todos em alguma instância da vida são afetados por pensamentos intolerantes. Afinal, somos diferentes. Não nos comportamos iguais. Não pensamos iguais. Não temos o mesmo formato de corpo. Não temos a mesma cor. Isso dá margem para experiências negativas de preconceito e racismo. Além da estigmatização, ou seja, da marcação social de alguns grupos ou indivíduos. Então nós não somos iguais. Somos diferentes. Os nossos DNAs são diferentes. O negro é diferente do branco. O branco é diferente do amarelo. Temos características diferentes. De fato, se você pegar, por exemplo, um cantor negro, ele tem a voz diferente de um cantor branco. Ele tem uma composição torácica diferente. A pele, textura, há uma diferença entre nós. Isso dá margem para essas questões racistas, né? Contudo, o racismo científico como o de Knox colaborou para enraizar o inconsciente coletivo social. E como herança, algumas pessoas carregam marcas de identificação social, como os negros, os drogados, os dependentes químicos, favelados, judeus, muçulmanos. Carregam um estigma, a marca social. A sociedade humana estigmatiza, marca positiva ou negativamente alguns estereótipos. E marca negativa causará uma rejeição ou o afastamento do meio social considerado saudável e normal. Neste contexto, pessoas, por exemplo, com algum tipo de deficiência física, na Idade Média, na Idade Antiga, que tinha alguma questão, algum transtorno mental ou psiquiátrico, eram excluídas da sociedade, daquela comunidade. Um tipo de racismo, a exclusão. Eu foco na criança negra que ao nascer recebe na cor da pele uma marca que reside no inconsciente coletivo social humano. Isto é, vem no pacote mental as ideias e imagens formadas sobre o ser negro, tal como vitimização, rejeição, escravidão, luta e correntes na alma. Da mesma forma, pode ocorrer com uma criança judia,
visto que os judeus também sofreram séculos de perseguição. Portanto, de modo inconsciente, tais pessoas munidas desse histórico racial adentram um mundo marcados por uma inferiorização racial. Esta inferiorização se manifesta em ações e palavras dentro da sociedade, como, por exemplo, para afirmar a mentalidade pejorativa sobre negros e judeus. Frases e palavras correntes sobre os negros. Não sou tuas negras. Denegrir, que é tornar negro. A coisa está preta. Mercado negro. Inveja branca. Da cor do pecado. Resumindo, branco se torna a cor do céu, enquanto o negro é a cor do inferno. Então essas são as palavras que vão conduzindo o olhar sobre algo, sobre determinada pessoa, determinada cor. Sobre os judeus, a gente vai ouvir que judiação, está judiado, vou judiar. Questões pejorativas acerca do judeu. Ambas as raças sofreram o peso das injúrias históricas, mas parece que adquiriram reações diferentes e opostas. Coletivamente, o negro se vitimou e adquiriu um complexo de inferioridade, enquanto o judeu adquiriu um complexo de superioridade. Os negros, em grande parte, estão na periferia social, e os judeus nos grandes centros econômicos e intelectuais. Isso não significa que um está melhor que o outro, e sim que ambos foram afetados e carregam marcas emocionais profundas. Obviamente que, no campo pessoal, há exceções para ambos os casos. Então, o negro, o judeu, o próprio índio, quando os portugueses chegaram aqui, são afetados por essa forma racista. E é esse contexto social que firma um olhar sobre algo. E se a gente quer mudar, a gente precisa começar a mudar as palavras, começar a mudar o discurso interno e olhar para nós mesmos, se a gente quer mudar essa situação. Acredito que muito pouco mudará manifestações coletivas sociais. Acredito que é uma mudança muito lenta de discurso, de mentalidade, de palavras. E de trabalhar o interior dessas pessoas que foram vitimizadas, como negro, judeu, ou todos aqueles que se encontram numa posição diferente. E todos estão, na verdade. Tem que ser trabalhado o seu interior, para que ele compreenda e para que o olhar do outro não lhe afete tanto. Para que ele entenda quem ele é, compreenda, tenha consciência de si mesmo. O olhar e a fala do outro não lhe interesse, não lhe prejudique tanto. Se o outro falar para você, você é preto. Legal, eu sou preto, sou branco. Você entender quem você é, não se misturar com a fala do outro. Seja o gay,